Bem, meus amigos, continuando a lição número 4, a parte do domingo, dia 17/10, amando a fonte do amor que é Deus, amar a Deus. Essa preocupação Moisés teve quando o povo estava nos limites da terra prometida. Como poderia o povo cumprir a parte deles na aliança, se não fosse por amor? Uma obrigação é uma obrigação, mas Deus queria que o povo aprendesse a amá-lo, porque isso faria com que eles cumprissem a parte do pacto da aliança através do amor. E tornar-se muito mais fácil para todo o povo obedecer a Deus por amor. Um dos pontos fortes do livro de Deuteronômio é mostrado no relacionamento entre Deus e seu povo. Moisés mostrou como Deus amava o povo e como ele gostaria que o povo soubesse disso, para que houvesse uma troca de afinidades e uma troca de amor entre o povo e Deus e o povo. Tá? Por isso que quando nós amamos, nós fazemos o sacrifício. Um jovem que estava em um dos navios do mar Mediterrâneo, estava indo ali para a Europa como escravo, tinha sido assim preso numa das guerrilhas africanas e vendido como escravo. E era um moço assim de bom porte, e um mercador, que era um comerciante, estava indo para assim naquele navio para a Europa, a fim de fazer negócios, comprar objetos, vender objetos. E ele viu aquele moço preso naquela corrente. Ele se aproximou e perguntou para o moço quem era ele, de onde ele estava vindo. E o moço foi contando a história. Estava em seu país, houve uma guerra, ele foi para a guerra, o exército dele perdeu e ele foi vendido como escravo. Aquele comerciante ficou assim, teve compaixão daquele moço. Puxa, o moço teve sua vida completamente interrompida e agora ia ser vendido como escravo. Ele foi até o capitão e perguntou: escuta, quem é o responsável pelos escravos? O capitão indicou um certo homem, ele foi lá, conversou com o homem e perguntou quanto era o valor daquele escravo. O homem disse uma quantia assim monstruosa, tipo assim, vamos dizer assim, 2 milhões de reais. Aquele comerciante olhou suas economias e disse: puxa, eu vou ficar quase sem dinheiro para negociar, mas vale a pena eu dar a liberdade para esse moço. Ele comprou então aquele moço das mãos daquele mercador de escravos e com o recibo na mão, ele chegou então até o moço e disse: moço, eu acabei de comprar você, você agora pertence a mim. O moço ficou zangado e disse: então é para isso que o senhor estava assim conversando comigo, me sondando? O senhor na verdade queria me comprar, o senhor é um mercenário. O homem disse: moço, calma, está aqui o recibo, vou dar esse recibo para você, a partir de agora você é uma pessoa livre. Você tem que cuidar da sua vida, você é jovem. Eu investi um dinheiro muito grande em você, para que você desse valor à sua liberdade. Aqui está o recibo, onde você passar, você pode apresentar o recibo, porque vai ser então o seu passaporte para a liberdade. O moço, tomado de surpresa por essa declaração, ele caiu ajoelhado aos pés daquele homem, chorando, implorando o perdão dele. Levantou-se e disse: olha, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não me interesso em ser livre, contanto que eu sirvo o Senhor. Me permita ser seu escravo. O Senhor, assim, ganhou o meu coração. Eu quero ser o seu funcionário, o seu empregado, o seu escravo, se o Senhor quiser. O Senhor me deu a liberdade. Que pessoa faria isso por mim? O homem disse assim: eu não quero que você seja meu escravo. Se você quiser trabalhar comigo, então você poderá trabalhar. O moço disse: eu serei o seu melhor funcionário, porque o que o Senhor fez comigo ninguém pode fazer. Então, aquele moço, por gratidão e amor àquele homem, ele então passou a servi-lo, passou a ser o seu melhor empregado, porque ele tinha afeição, ele tinha gratidão pela pessoa que lhe deu a liberdade. Deus mostrou ao povo de Israel, através de Moisés, que Deus libertou o povo, libertar o povo do Egito, deu-lhes proteção, deu-lhe abrigo, deu maná, deu a eles coisas especiais, água da rocha. E então Moisés disse: então esse Deus que vos ama é o Deus que deseja de vocês também o vosso amor. Podemos pensar, Deus sempre nos acompanha, porque Ele, assim, tem amor por todos nós. Se nós pudéssemos medir hoje a nossa quantidade de amor por Deus, qual seria o resultado? Um jovem ministro estava preparando uma pregação, acabou dormindo em cima da escrivaninha dele, tão cansado que ele estava, havia feito muitas visitas, mas no sonho, ele sonhou que um anjo vinha do céu e com um aparelho na mão, um objeto parecendo um scanner, e o anjo disse: me permita, eu quero medir as suas virtudes espirituais.
então as suas tendências, suas preferências, suas prioridades. O moço disse, pode fazer então. O anjo apontou então aquele objeto, aquele equipamento para aquele jovem pastor. Houve então uma luz luminosa e então o anjo disse, pronto, já tirei aqui um raio-x da sua vida espiritual, das suas preferências. E o moço curioso perguntou, e quais são minhas preferências? O anjo disse assim, olha, a sua intolerância está em 19%. A sua ambição pessoal está em 23%. O seu orgulho pela igreja que você pertence está com 15%. O orgulho pelos seus talentos está em 24%. O amor às autoridades, 12%. E o amor a Deus, 4%. E o amor ao próximo, 3%. O jovem pastor acordou assustado e pensando, não é possível. Meu amor a Deus está em 4%, está menor do que outras preferências. E isso modificou a vida desse jovem pastor. Ele passou a se devotar, a se dedicar a Deus com maior amor. Suas pregações mudaram o tom. Ele passou a falar de Deus como um grande Deus amoroso que salva as pessoas e que está interessado em conduzir as pessoas para o maior bem-estar. Alguma vez nós paramos para pensar em nosso nível de consagração a Deus, em nosso nível de amor a Deus? Se fosse feito um scanner da nossa vida, qual seria o percentual de amor a Deus? Muitas vezes nós não pensamos nisso. Nós vivemos a vida de maneira atropelada e nem pensamos em amar a Deus. Às vezes nós pensamos até que somos superiores a Deus, porque nós nem o buscamos. É uma coisa séria. O amar a Deus é algo sério. E as pessoas não irão para o céu se não amarem a Deus. Nenhum mandamento vai levar ninguém para o céu, mas amar a Deus sim. Isso sim. A pergunta que nós temos aqui, número 1, diz assim, olhando as instruções de Moisés para o povo, qual foi a ordem anunciada para o povo? Está em Deuteronômio 6, verso 4 e 5, Moisés diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, para a pergunta das instruções dada por Moisés ao povo, que ordem foi especial? Resposta, a ordem especial foi a dedicação do amor a Deus, de forma incondicional. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso significa um amor acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer objeto. Isso é fácil? Não, não é fácil. Muitas vezes as pessoas abandonam a Deus por causa do casamento. Muitas vezes as pessoas abandonam a Cristo por causa do casamento. Uma senhora procurou um pastor e disse, pastor, eu estou há 10 anos afastado da igreja. E o pastor perguntou, o que aconteceu? Eu lembro da senhora, ainda jovem, lembro do seu casamento? Então, pastor, eu me casei com um rapaz não cristão e um mês depois de nós nos casarmos, eu disse para ele, vou continuar indo à igreja. Ele me fez a seguinte proposta, ou a igreja ou eu. Se você for à igreja, pode esquecer do nosso casamento. E eu então passei a ficar em casa. O pastor diz, a senhora sacrificou a sua vida espiritual por causa de um capricho do seu esposo. Pastor, o que eu faço agora? O pastor disse, então a senhora tem que voltar a amar a Deus. Mesmo que isso custe algumas coisas assim do seu relacionamento. E uma coisa que a senhora tem que aprender, amar a Deus sobre todas essas coisas é dar prioridade. Ele deve ser o primeiro em nossa vida. Amar a Deus é garantir que Ele ocupe sempre o primeiro lugar em nossa vida. Quando conseguimos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, dificilmente nós seremos abalados pelas circunstâncias dessa vida. Deus se tornará nosso porto seguro. Quando Policarpo, bispo de Esmirna, ele foi interrogado pelo imperador da época, o imperador chamou Policarpo e disse, chamei você aqui para que você renegue esse seu Deus. Ele disse, de forma alguma. E então o imperador disse, Policarpo, você só tem que se ajoelhar, beijar os meus pés e dizer que eu sou o seu Deus. Policarpo disse, de forma nenhuma, eu não vou abandonar o meu Deus de forma alguma. O imperador disse, se você não fizer isso, eu vou acabar com os seus bens. Ele disse, eu não tenho nada, porque os meus bens são os bens espirituais. Eu vou acabar com o seu nome, não tem problema. O meu nome já está gravado no céu, um novo nome vos darei. Jesus falou no Apocalipse. O imperador disse, então, Policarpo, eu vou acabar com a sua vida. Ele disse, não tem problema, a minha vida está escondida em Cristo. E quando eu morrer, vou aguardar o meu Salvador para me dar a vida eterna. Assim, Policarpo foi amarrado em um poste, foi ateado fogo, a madeira que estava aos seus pés,
e Policarpo morreu cantando. Deu um testemunho maravilhoso do seu amor a Deus, mas não se arredou um milímetro. O imperador, antes de mandar matá-lo, disse: Policarpo, última chance, abandone o seu Deus ou morra. Ele disse: eu tenho servido esse meu Deus há 90 anos, ele nunca falhou comigo, eu não vou falhar com ele agora. Eu o amo mais do que a minha própria vida. E assim Policarpo foi executado. Ellen White escreveu no livro Mensagem Escolhida, volume 1, página 134, o seguinte: os que têm professado amar a Cristo não têm compreendido a relação que existe entre eles e Deus. E essa relação está ficando muito fracamente delineada no entendimento das pessoas. Se nós não amarmos a Deus, aos poucos o amor por Deus vai desaparecendo. E nós teremos apenas uma lembrança de um ser superior que está acima de nós, mas que não temos nenhum tipo de amor por ele. O amor faz a pessoa sacrificar. O amor faz a pessoa testemunhar. O amor a Deus faz a pessoa ir atrás daqueles que estão sofrendo e ministrar uma palavra de conforto por amor a Deus e por amor ao seu semelhante. Por isso que aquele homem da lei perguntou: Senhor, qual é o grande mandamento? Jesus disse: o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo. E aquele doutor da lei ficou olhando para Jesus. E ele então compreendeu. E Jesus disse: olha, não estás longe do reino de Deus, do reino do céu. Amar a Deus é muito importante. Os que têm professado amar a Cristo não têm compreendido a relação que existe entre eles e Deus. Então é importante nós entendermos que nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de amor. Não é apenas um relacionamento de igreja, um relacionamento de ir na igreja, ouvir um culto e achar que isso é amar a Deus. É algo muito mais profundo do que isso. É uma entrega pessoal, é colocar-se à disposição do Senhor para fazer a sua obra, o seu trabalho. Por isso que quando a gente fala em amar a Deus, significa dedicar-se, significa se gastar pelo Evangelho, como Cristo fez. Cristo diz: o Pai me ama e eu amo o Pai, eu faço a vontade dele. Por isso que amar a Deus significa fazer a vontade divina. Moisés disse para aquela geração que estava diante da terra prometida: se vocês quiserem ter sucesso, precisam amar a Deus, porque o amor a Deus faria com que eles rejeitassem os ídolos e os rituais pagãos que, com certeza, as nações em redor iriam tentar implementar dentro de Israel. Uma mãe estava preparando uma caixa para mandar para a Índia. Era uma caixa de objetos pessoais, de objetos de remédio, de primeiros socorros. E o filhinho dela de 6 anos disse: mamãe, eu quero ajudar também, mas eu queria colocar esse livrinho. A mãe olhou, era o livrinho Vida de Jesus. O menino escreveu na primeira folha: oxalá a pessoa que receber esse livrinho possa aprender a amar Jesus. Colocou dentro da caixa e a caixa foi enviada para a Índia. Quem recebeu foi um sacerdote hindu. O sacerdote hindu recebeu aquela caixa, colocou os objetos na prateleira, mas aquele livrinho estava lá no fundo. Ele pegou aquele livrinho e colocou no bolso, e então foi fazer os trabalhos que ele tinha que fazer. E quando foi de tarde, final da tarde, ele pegou o trem para voltar para a sua aldeia. Dentro do trem, ele pegou o livrinho que estava no seu bolso. E na primeira página estava escrito a oração daquele menino: oxalá a pessoa que achar esse livro possa aprender a amar Jesus. O homem começou a ler o livro Vida de Jesus. E olha, 10 anos depois, missionários americanos passaram naquele vilarejo na Índia e encontraram 500 pessoas amando a Deus e servindo ao Senhor por causa dos ensinos daquele livrinho. Então, amar a Deus é colocar-se à disposição do Senhor para ser um instrumento em suas mãos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Parece algo inatingível. Como é que eu vou amar a Deus acima da minha família? Como é que eu vou amar a Deus acima dos bens que eu possuo? Como é que eu vou amar a Deus acima da profissão que eu estou tentando assim me aprimorar para ser uma pessoa bem-sucedida na vida? É algo que solicita de nós uma compreensão e uma dedicação, uma humildade para aprender do Espírito Santo como podemos amar a Deus. O Senhor Jesus disse: olha, quem não negar o seu pai e a sua mãe, os seus filhos por amor a mim, não é digno de mim. Algo impressionante. Amar a Deus é algo que nós não conseguiremos fazer sozinhos. Vamos precisar da ação do Espírito Santo nos ajudando. Que haja uma bênção para o teu coração e para o nosso coração em geral. Possamos aprender a amar a Deus através da sua palavra, porque tem muitos exemplos, e através da atuação do Espírito Santo
em nosso coração, em nossa mente. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela lição de hoje sobre amar ao Senhor de todo o nosso coração. Ó Deus amado, nós não sabemos como podemos fazer isso. É algo até incompreensível para muitos de nós. Mas pedimos que o Espírito Santo nos ajude na compreensão dessa instrução, amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Nos dá, então, esse privilégio de aprendermos mais essa lição poderosa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado, meus irmãos, pelo estudo da lição de hoje. Amar a Deus. Muito importante, né? Mas difícil de executar, né? Algumas pessoas pensam que é fácil, mas imagina bem, amar a Deus sobre tudo é algo que exigirá de nós uma renúncia a muitas coisas. Só o Espírito Santo vai nos ajudar nessa tarefa de conseguirmos amar a Deus. Fica com Deus, tenha um feliz domingo com sua família. Um beijo no coração. Fica com Deus.